Bora para mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, Day Trader de Mini Índice. E bora fazer essa leitura do dia de hoje. Hoje realizei uma compra logo aqui na falha de rompimento da mínima do dia anterior. Aqui, deixa eu tirar o zoom. Esse aqui foi a mínima da abertura do dia anterior. E a mínima aqui, ó. Eu deixei traçado esse suporte. E aqui foi a máxima do dia anterior. O mercado ficou dentro desse dia, não chegou a romper, ó, nem na abertura. Aqui eu vinha visualizando essa possível aqui bandeira, né? Uma bandeira de alta. Ele poderia fazer um pivô e dar uma continuidade aqui logo na abertura. Eu acabei não entrando na venda. Ele deu aqui uma falha. Poderia entrar logo nessa... Aqui também foi uma barrinha boa aqui, essa da abertura. Uma falha de rompimento, né? Médias curtas ainda por baixo da 200. Então foi uma boa barra aqui para vender. Entrava abaixo dela já. E que chegou a desenvolver uma tendência, né? Mas aí o mercado não tem como prever, né? Se ele vai engatar uma tendência. E aqui deu uma segunda oportunidade, que foi uma acumulação. Ele fez uma acumulação bem estreita, ó, bem estreita, e seria um pivô de baixo, né? Acumulou e pivô de baixo. Logo após essa tendência, ele já com o mercado esticado, consideraria uma, duas, três puxadas, uma divergência no FR, falha de fundo do dia anterior. Aqui tinha um gap para fechar. Esse gap aqui me deixou um pouco arisco aí, né, para entrar na operação, pelo fato dele poder vir testar e fechar o gap do dia anterior, mas ele acabou não fechando e nem no restante do dia, né? E largou esse T-bar reverse aqui. E aqui foi a minha entrada. Entrei logo após o fechamento aqui da barra, entrei no rompimento dela e aí peguei essa correção do movimento de queda. Uma falha de rompimento. Aqui tinha alvo dessa acumulação. Não chegou a pegar nem o primeiro alvo aqui. Então foi isso. Essa foi a leitura. Aqui fiquei com o risco, né, dele bater ainda nessa LTB do dia. Ele não tinha rompido ainda. Então eu entrei na primeira entrada, porque ele veio forte, né? E como ele estava abaixo nessa lateralidade, ó, big up, big down. Isso aqui se torna uma grande lateralidade. Toda essa região. E aqui a região inferior e essa parte superior. E aqui o meio, né? O meio da lateralidade. A gente pode operar aí padrões de reversão. E está realizando lucro também. Tanto da venda quanto da compra. Aqui deu uma entrada pelo 5 também. Ó, 5 minutos. Deu um T-bar reverso. Pelo 2, ele fez uma boa puxada. Aqui até deu uma boa entrada, ó. Essa ancoragem aqui na 20. Mas como era a primeira entrada, eu preferi ficar de fora. Eu tenho só uma operação. Eu aguardei uma segunda entrada e ele acabou ficando um pouco estreito aqui. Largou uma barra externa. Fez uma boa acumulação aqui. Fez um halt na média 9 e deu um bom rompimento. Só que corre o risco dele acabar fazendo um segundo topo aqui, né? Um topo mais baixo que esse aqui e acabar me estopando. Eu preferi ficar de fora, mas aqui foi uma entrada boa também. Entraria nessa barra que rompeu, entrei no rompimento dessa acumulação estreita. E aí chegou a pagar aqui 250 pontos. Aqui na mínima ele falhou, protegeria e aqui já gerou uma compra. Aqui mercado esticado. Ó, alto na lateralidade, retração de 1.8, região
de acumulação aqui. Então ele estava numa região ali que teve briga, ó, muita briga nessa região, uma região de lateralidade. E o mercado não andou. Quando ele chega nessas regiões onde teve muita briga, o mercado tem que romper. Ele não pode ficar com fraqueza. E aqui ele teve uma fraqueza e ainda deu uma barra de gatilho, falhando média de 200, mais uma coragem na retração de 1.8, mínima aqui do rompimento. E aqui deu uma boa venda também, uma entrada aí contra esse movimento aqui, mas ainda assim as médias em formação, um pouco bagunçado, não estava bem alinhado, a 200 ainda com uma leve inclinação para queda, então era uma boa venda. Aqui pelo 5, aqui do 5 eu já falei, aqui um fundo duplo, aí eu já trabalharia já com uma retração dessa pernada de alta, tá? Fez uma pernada de alta bem forte, um breakout. Então ele teve um forte rompimento dessa cunha, tá? E aqui ele armou um fundo duplo para dar continuidade na segunda perna. Dentro de uma lateralidade ele tende a fazer uma a duas ou três pernadas, né? Então ele fez uma, duas, três. Aqui mais uma cunha, né? E aqui foi uma boa entrada, ó. Um T-bar reverse e um fundo duplo, ancorado aí na retração de 50% dessa pernada de alta. Então aqui é um trade de valor, né? A gente aguardou uma correção dessa pernada de alta, aqui já ficou caro, aqui é uma operação contra a tendência, e aqui é uma entrada a favor desse movimento forte de alta, que já reverteu, né, essa queda, e aqui a gente estava operando a favor desse movimento do dia, dentro de uma lateralidade, mas num contexto bom, ó. Teve uma forte pernada de alta, ele acumulou, fez uma correção em duas pernas, em dois fundos ascendentes, e aqui um T-bar reverse, entraria no rompimento já da barra, stop abaixo da barra. Deixa eu ver quanto que ficou o stop aqui. 200, eu deixaria até nessa mínima aqui, ó, 300 pontos, para não correr o risco dele dar uma violinada e acabar andando. Aqui fez uma cunha, já era aqui, né? Uma, duas, três, ou aqui, ó. Uma, duas, três. Cunha também. Ó, divergência no FR. Leve, mas aqui o preço está subindo muito forte. E aqui tá flat, né? Os topos descendentes, levemente alinhados. Isso aqui se torna uma divergência, mesmo que ela não seja tão expressiva quanto essa aqui, né? Que está um fundo bem mais alto que o anterior. Aqui no caso é para uma venda, né? E aqui é o diferente, que é para compra. Aqui a gente quer ver fundos ascendentes divergentes dos fundos descendentes. Aqui a gente está vendo, a gente vai ver a divergência pelos topos. Então topos ascendentes, aqui a gente quer ver topos descendentes. E aqui ele falhou a média 9. Eu entraria na falha da 9 aqui, ó. Ou abaixo dessa aqui. Abaixo desse fundo já ficou um pouco caro já, porque o stop já 370 pontos. Aqui era um topo de canal, aquele canal macro, topo dessa LTB, então era uma região forte de rejeição, ele acabou se enroscando aqui. E aí chegou a pagar quanto aqui? Vamos ver, foi buscar 300 pontos. Poderia trabalhar com a retração dessa cunha. Ó, buscou 61.8, ó. Vou botar mais pro lado aqui um pouquinho. Ó, 61.8 da retração da cunha e não lá do fundo. Poderia trabalhar lá com o fundo? Poderia também.
Ó, chegou a buscar os 50%, fez um pullback e aí buscou retração de 50%. Ele vem buscar aquele ponto que ele iniciou a compra. Muita gente que entrou na compra acaba protegendo no 0 a 0 e o preço vai lá buscar liquidez, ó, tanto na VWAP quanto no ponto de compra. Então, ele funciona como uma região de magneto. Só aí o Al Brooks explica a respeito desse contexto, que ele se torna um gap a ser fechado, que é uma região de um ponto de entrada. Vamos lá, aqui, pelo 5 deu uma barra boa também, ó, T-bar reverse, ó. Por isso que é bom fazer o triple screen, que é a análise de pelo menos umas 3 telas com tempos gráficos maiores. Essa é uma estratégia que foi criada, né, pelo trader Alexander Elder. Até recomendo aí, vou botar, acho, um link no vídeo para quem quiser estudar. É um dos melhores livros aí de trading, tanto a parte técnica, ele é mais swing trader, mas a parte comportamental dele é uma das melhores, um dos primeiros livros que eu li. Eu recomendo muito porque ele é um trader e ele é psiquiatra, ele é PhD, então ele tem uma análise comportamental muito boa. Uma das dicas dele é ter sempre um limite diário, um limite semanal e um limite mensal, né, financeiro, para estar sobrevivendo no mercado, né? Mas é muito bom o livro dele. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Alexander Elder. Aprenda a operar no mercado de ações. Doutor Alexander Elder. Depois eu posto o link ali junto com na descrição do vídeo. Aqui deu mais um T-bar reverso no 5. Pelo 2 já não ficou uma boa entrada, né? Ó, por isso que é bom analisar outros tempos, ó. Pelo 2 não deu, mas no 5 deu um bom gatilho. Aqui, ó, um T-bar reverso ancorado na VWAP e na média de 200 aritmética. Entraria no rompimento, chegou a renovar o topo. 320 pontos. E aqui o mercado não estava querendo desenvolver, segurou a dificuldade nessa região, buscou o ajuste, né? Buscou o ajuste e está falhando topos. E novamente formando cunhas. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, novamente formando cunhas. Aqui já mais fraco, difícil de entrar, né? Entraria nesse fundo ou abaixo desse. Mas mais arriscado, porque aqui a gente já tinha a 9 e a 20 a romper a 200, né? Aqui ela ainda estava com a 200 caindo. Mais fácil dele ter uma reversão, diferente daqui. Aqui a gente já tinha a 9 e a 20 já cruzando, né? Mais arriscado. Pode ver que ele veio mais fraco, já não veio com tanta aceleração quanto esse movimento. Tínhamos a divergência também. Aqui. Ó, aqui já mais expressiva. Uma inclinação dos topos para baixo. E aqui, topos ascendentes. Aqui uma entrada mais difícil, né? Eu entraria aqui no rompimento dessa, que foi essa barra aqui, stop acima. 160 pontos. Aqui deu uma entrada pelo 5. Aqui ele ficou meio fraco, né? Uma entrada mais arriscada. Ó, ele fez uma pernada, acumulou, pullback e aqui um T-bar reverso, né? Ele ainda assim é um pivô de baixo, só mais fraco, né? Uma entrada que eu já ficaria de fora. Ó, 2 e pouca da tarde, mercado já mais fraco. Um T-bar reverso aqui na inversão, a 9 passando por baixo da 20. E outro detalhe que a gente está na cara da 200 também, mais arriscado. Pode ver que ele rompe e já falha, ó. Já mostra fraqueza. Veio fazer mais. Fez a primeira perna. Acumulou com 2 topos. E aqui mais um T-bar reverse nos 5 minutos. Poderia entrar nesse, ó. Fechou na mínima ali, ó. Barra fechando na mínima.
Então aqui também mais uma entradinha pelo 5 ou pelo 2 minutos. Ó, barra fechando na mínima ou entraria no rompimento. Uma entrada mais arriscada aqui já. Tá operando contra VWAP, pode ver que ele teve dificuldade, ó. Mas ainda assim está numa parte superior do dia, né? Ó, se a gente pegar a mínima do dia, ele está ainda na parte superior aqui. Então a tendência é ele buscar a parte mais inferior. Foi buscar a região mais baixa e aqui já falha já. Já falha. Já desce formato de cunho de baixo. E aqui dá uma entradinha, ó, IFR, divergente, buy reverse. Para quem está no desespero já, 4 da tarde, uma entradinha boa, 250 pontos. Fraco, médias flat, uma bagunça aqui. Ó, 500, 200, é um mercado para ficar de fora aqui. Mas está dando entrada técnica. Ó, pelo 5 também, buy reverse, ó, gatilho, barra de gatilho, num contexto, cunha de baixa, divergência no FE, pelo 2 estava mais bonito, mas ainda assim, aqui ó, divergência no FE, buy reverse, acho que ele falhou esse fundo aqui também, vamos ver aqui, não chegou a romper o fundo, mas ainda assim estava na retração de 61.8 do dia, que foi aquela que eu tracei aqui. Ó, retração de 61.8, tocou 2 vezes, não andou, divergência, gatilho, compra. Pega ali seus 200 pontos ali e sai fora. Ou pega 1 para 1 aqui, ó, 150 pontos e bota no bolso. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Eu postei no Insta a respeito de uma notícia de uma operação de copy trading que deu problema a respeito da zeragem. Deixa eu achar aqui, pera aí. Do LPK Trader, que zera 30 mil contratos, investidores relatam altos prejuízos. Esse é o problema de estar operando o copy trading, né? A quantidade de pessoas, não é só o risco, né, de estar na mão de um operador realizando as operações, tem esse risco também, e isso aí vai ter na renda variável. Você está copiando as operações de um outro trader, mas o problema do copy trading é a quantidade de pessoas operando a mesma estratégia no mercado que não tem liquidez. Por exemplo, ali bom, não vou citar nomes aqui, né? Mas eu vi algumas estratégias ali com 5 mil pessoas operando a mesma estratégia para entrar no índice. Se todo mundo resolve bater 100 lotes, acabou, não vai entrar no mesmo preço, vai dar spread e não vai conseguir acompanhar a estratégia, porque o mercado não tem liquidez e esse é um erro aí, não concordo com o que estão fazendo. E muita gente sendo enganada e realmente quem está ganhando aí é quem está vendendo copy trade. Porque o pessoal que opera e está vendendo copy trade tem noção disso aí, que não tem liquidez para estar operando 5 mil pessoas na mesma estratégia e não é certo. Não dá para estar botando a culpa na corretora ou na plataforma. Não tem liquidez para 5 mil pessoas bater sei lá quantos lotes ali no mesmo preço, vai dar spread e tu vai acabar saindo no prejuízo. Se o trader resolve zerar com 50 pontos no índice, tu vai pagar, vai tomar 150, 200 pontos de spread e vai sair no prejuízo e a conta não fecha. Simplesmente assim, o negócio é estudar e operar por conta. Operar por conta e assumir os riscos e não deixar na mão de ninguém. E é isso. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Essa semana eu consegui fechar no positivo. Ficou 3-2. E bora para mais
uma semana de mercado. Segunda fecha o mês, mas esse mês acredito que eu já vá fechar no positivo. E é isso, alinhando a estratégia e melhorar as entradas aí. Tamo junto e segunda tem mais mercado.